Olá, meus queridos do nono ano, com vocês, professor Leandro, mais uma vez, e na aula de hoje a gente vai falar sobre a Grande Depressão, a crise de 1929, a maior crise econômica que o planeta já viveu, pelo menos até agora, né? Pois bem, não dá para falar da crise de 1929 sem antes falar do crescimento que os Estados Unidos teve a partir da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela foi travada toda na Europa. E aí as indústrias europeias elas tiveram que parar. Muitas foram destruídas, outras paradas para os conflitos. Então era um campo perfeito para os Estados Unidos começarem a vender seus produtos industrializados. E foi justamente nesse momento que os Estados Unidos se tornam a maior economia do planeta, tirando esse posto da Grã-Bretanha, Inglaterra. Eles tiram esse posto da Grã-Bretanha e se tornam a maior potência econômica do planeta, graças à Primeira Guerra Mundial, que permitiu que eles vendessem seus produtos industrializados e até armas para a Europa. Pois bem, esse crescimento econômico fez com que os Estados Unidos vivessem um excelente momento, chamado de felizes anos 20, ou os loucos anos 20, como muitos historiadores gostam de falar. Bem, nesses loucos anos 20, o mercado de consumo americano cresceu muito. Os americanos consumiam de tudo. Produtos industrializados começaram a supervalorizar, começaram a ser vendidos não só nos Estados Unidos, mas para esse mercado europeu que estava ali começando a se reconstruir no pós-guerra, né? A guerra acabou em 1918, em 1920 os europeus ainda estavam comprando muito produto industrializado americano. E aí os americanos mergulham de cabeça nesse capitalismo. O capitalismo estava sorrindo para os americanos estavam com a sua economia forte, o povo americano tinha de tudo. O povo americano estava vivendo ali o seu auge, o seu melhor momento. Não estou dizendo que todos eram ricos, mas todos eram bem remediados de situação. Todos tinham uma situação financeira muito boa. Os Estados Unidos viviam o melhor momento do país. E aí, o que acontece? A gente tem ali o início de uma superprodução. Se queria ganhar mais, cada vez mais, e aí começa a se produzir em larga escala, uma produção muito acima do que realmente era necessário. E aí, como diria Marx no seu manifesto do Partido Comunista, tudo que era sólido se desmanchava no ar. Tudo que era ali perfeito, tudo que estava ali certinho começou a se desmanchar como se fosse um estalo do Thanos. Toda aquela economia forte, toda aquela economia começa a se desmanchar e começa a cair graças a uma crise de superprodução e subconsumo. O que isso quer dizer? Bom, a superprodução a gente já viu que era uma produção muito acima do que era necessário. E o subconsumo era um consumo ali bem abaixo do que era esperado. Então se produziu muito e se consumiu muito pouco, ou quase nada. Qual foi a primeira ideia que os patrões tiveram? Vamos demitir funcionários para reduzir os custos e reduzir a produção. Só que não foi a solução, porque essa redução de empregados fez aumentar o número de desempregados, e desempregado não compra produto. Desempregado não tem grana para investir naqueles produtos, então a crise foi se agravando, aconteceu uma recessão, várias pessoas desempregadas, você tinha ali uma crise instaurada, certo? Essa crise de superprodução e subconsumo. Aliado a tudo isso, criou-se um hábito nesses felizes anos 20, de investir na bolsa. A bolsa de valores. Você comprava ações de uma empresa por um valor, essa empresa valorizava e você vendia por um valor maior do que você tinha comprado e você obtinha lucro. Então, os americanos, dado esse up na economia, né, dado essa injeção de ânimo na economia nos anos 20, eles criaram por hábito, muitos deles, investir na Bolsa de Valores. E aí, no dia 24 de outubro de 1929, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa crise de superprodução e subconsumo fez com que acontecesse justamente o contrário.
essas empresas que sempre valorizaram, elas começaram a desvalorizar. E desvalorizar de uma forma absurda. Empresas que valiam, tinham as suas ações ali avaliadas em mais de $100, por exemplo, tiveram uma queda para praticamente um valor negativo. Então, se perdia muito dinheiro, ninguém comprava, ninguém vendia, parou a Bolsa de Valores. Na verdade, quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, uma das maiores bolsas de valores do planeta até hoje. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, nessa quinta-feira negra, tem início essa grande depressão. Tem início a crise de 1929. E essa crise gerou recessão, desemprego, essa crise realmente parou não só os Estados Unidos, mas os seus parceiros comerciais, todos os países que comercializavam com eles. O Brasil, por exemplo, era um país que comercializava café com os Estados Unidos. Era o principal comprador do café brasileiro. E aí deixou de comprar esse café. Quando você deixa de vender o seu principal produto para o seu principal comprador, você é atingido de uma forma bem dura. E o Brasil realmente vivenciou essa crise. O governo brasileiro, para não mergulhar numa crise ainda maior e não ter o preço do seu café desvalorizado, resolveu queimar milhares de sacas de café para que o valor do café não fosse desvalorizado. Ou seja, ele desfez do produto para que o produto tivesse uma raridade no mercado, né? Que ele não fosse um produto tão comum no mercado, devido ao estoque que estava muito alto, para que o preço continuasse ali alto, para que não houvesse um prejuízo. E outros países também acabaram sofrendo com essa crise. Então, os Estados Unidos, eles resolvem lutar contra essa crise. É eleito, em 1933, o presidente Franklin Roosevelt. E ele traz um plano de ação contra essa crise que ele chama de New Deal. Novo acordo ali, numa tradução ao pé da letra. Esse New Deal, ele trazia vários pontos para se vencer a crise, né? Para tentativa de vencer a crise. E ele se baseava nas ideias de um economista inglês chamado Keynes, John Keynes, o keynesianismo. Esse keynesianismo, ele defendia que o Estado intervisse na economia, ou seja, que o Estado se metesse na economia, algo que é completamente o avesso do capitalismo selvagem, desse neoliberalismo que as pessoas falam hoje. Que o mercado se regula sozinho, que o mercado por si só ia vencer qualquer crise. Não. O Roosevelt, ele traz as ideias do Keynes de intervenção do Estado na economia. E como o Estado ia intervir nessa economia? O Estado, ele iria oferecer empregos em obras públicas, oferecer até 3 turnos diferentes, onde os trabalhadores todos os trabalhadores desempregados poderiam ter um emprego, já que existiam 3 turnos de trabalho. Entretanto, dentro desses 3 turnos de trabalho, seria um pequeno salário, mas seria melhor do que ficar desempregado. E essas obras públicas eram construções de rodovias, prédios públicos, construção de escolas, enfim, o Estado construindo para empregar a população, para que essa população tivesse o mínimo de dinheiro para que movimentasse novamente a economia, porque para que a economia saísse dessa crise, ela precisava ser movimentada. Era preciso que existisse a compra e a venda para que a economia pudesse voltar a girar, voltar a funcionar. E funcionou. O New Deal, ele funcionou, ele deu, de novo, movimento à economia americana. Entretanto, não foi o único fator que fez com que os americanos saíssem da crise. A Segunda Guerra Mundial, ela começa e os Estados Unidos voltam a vender produtos industrializados para a Europa. Porque a Segunda Guerra também teve ali como campo de batalha principal a Europa, mais tarde o Pacífico e tudo mais. Entretanto, os Estados Unidos, graças ao New Deal e graças à guerra, por incrível que pareça, tem a sua economia reestabelecida. E aí a guerra vem para
mexer com tudo novamente. Mas essa é uma outra história que a gente deixa para uma outra ocasião. Um beijo e um queijo para vocês. Espero que tenham gostado. Nos vemos, galera!